pessoal, vamos falar então dos cremes, que o assunto aqui é longo. E nós vamos fazer hoje ainda o Zabaglione, o Sabayon, o Zabaglione, como muitos falam. Como preferir, tá? Então assim, ó, sobre os cremes, a confeitaria francesa, deixa eu tomar uma água primeiro, porque eu falo bastante aí, começa a secar. A confeitaria francesa, ela usa muito os cremes, né? Ela é bem conhecida, né, por ter vários tipos de mousse, várias preparações a partir de um creme de confeiteiro, creme inglês, diversas outras preparações, né? E ganaches, e assim, a infinidade que eu já vi de cremes é enorme. Cada vez tem um ingrediente diferente, né, que adiciona uma característica ou outra. Então assim, é muito grande a quantidade de cremes. Eu vou falar aqui dos principais, tá? Mas existe muito creme. A confeitaria francesa, como vocês talvez já saibam, muito dela veio da confeitaria italiana, tá? Trazida pela Catarina de Médicis. Catarina de Médicis, quando ela casou com o rei Luís XV, 14 ou 15, mas acho que foi o Luís XV. 15 é o filho, 14 é o pai, 15 é o filho, né? Se é por número, será que é assim? Não, acho que o 14 é o primeiro e depois o 15 é o filho. Foi com o Luís XIV que ela casou. E aí ela veio da Itália e ela trouxe, né, muita coisa da confeitaria italiana para a corte francesa. E aí, os franceses, né, pegaram, fizeram as suas modificações, né, e daí se transformou na confeitaria que a gente conhece até hoje, né, clássica, com os cremes, bases e tudo mais. Mas muita coisa veio da confeitaria italiana, tá? E os cremes, eles são uma característica mais forte da confeitaria francesa, como eu falei para vocês, porque a confeitaria italiana, por causa das épocas de guerra e tudo mais, eles tentavam fazer coisinhas mais secas, né? Por isso que a Itália tem muito as bolachinhas, né? Biscotti, canole, coisinhas mais sequinhas, né? Mais, que não vão tanto creme, não são tão perecíveis, né? E a confeitaria francesa pegou isso tudo e transformou, né, uns cremes, né, mousses, aquela coisa toda que a gente, merengues, aquela coisa toda que a gente conhece, né? Então, por isso dos cremes serem tão fortes na confeitaria francesa e não na italiana, por exemplo. Hoje eles já usam, né, muito de creme, mas é uma característica, né? Por causa da época da guerra aconteceu isso. E aí a gente tem as características, né, dos cremes, que são os cozidos e os frios, né? Nos cozidos, a gente tem o pai de todos, né, que é o creme confeiteiro, o creme pâtissier, que a gente conhece, que ele é feito, né, à base de ovos, gema no caso, né, quando eu falo ovos, não é ovos inteiros, é gema, açúcar, leite e um amido, normalmente amido de milho ou o trigo, né, para engrossar. E aí, ele é da família, né, dos cremes cozidos, e dele surgiram diversos outros cremes, que usam o creme confeiteiro como base, né? Por exemplo, o Diplomata, que usa o creme de confeiteiro, mais gelatina e mais o creme de leite fresco batido. Aí, com isso, a gente tem o creme Diplomata. O creme Musseline, que é o creme confeiteiro, mais a manteiga, né, batida, mistura os dois, a gente tem o Musseline. O Chibuste, que é o creme confeiteiro, mais gelatina, mais o merengue italiano. O creme Leger, que é o creme confeiteiro, mais creme de leite fresco batido também. Creme de leite fresco batido, sem que tem açúcar e baunilha, por exemplo, é chamado de creme fouetté. Creme chantilly é o creme de leite fresco batido com açúcar e baunilha, ou saborizante, né? Quando é só o creme de leite fresco batido, que é o que é incorporado aqui, né, nesses cremes, é o creme fouetté, tá? E aí, hoje de tarde eu esqueci de escrever aqui também o outro creme cozido, que também serve de base para muitas outras preparações, que é o creme inglês. O creme inglês, ele surgiu na corte inglesa, né? Depois veio pra França e tal. Aí, aquela transformação toda, criaram outros cremes a partir dele. E os cremes são, no caso do francês, tá? Sempre existem variações no modo de preparo de vários cremes. Mas, normalmente, é dessa forma que eu tô falando aqui pra vocês, né?
Do creme inglês é feito o creme de manteiga francês, tá? Eles fazem o creme inglês, eles adicionam manteiga, algum saborizante, alguma coisa assim, e fazem o creme de manteiga deles, que normalmente é usado para recheio, tá? Eles também fazem a bavaroise, que é o creme inglês mais gelatina e mais creme de leite fresco batido. E eles também fazem uma das variações da mousse, né? O creme inglês pode servir de base para mousse. Para mousse, muitas coisas podem servir de base, mas uma delas, por exemplo, é o creme inglês, que daí é o creme inglês mais creme de leite fresco batido origina uma mousse, tá? E aí, a gente tem também o Sabayon, ou Zabaione, né? Zabaglione. Ele é de origem italiano, tá? E veio junto, né, com a corte italiana para a França. E lá ele é bem famoso, assim, bem utilizado, mas ele não serve como base para muita coisa, porque ele é só gemas e açúcar, né, batido com alguma bebida, que é o que a gente vai fazer depois. Então ele fica muito levinho, assim, então ele serve mais como meio que uma calda, né, para frutas, para bolo, para o que quiser, tá? Mas a gente também cozinha ele aqui, né, eu vou mostrar para vocês, a gente vai pasteurizar tudo certinho. E aí a gente entra nos cremes frios, né? A gente tem, existem diversos, né? Vou mostrar alguns que são os principais. O creme de amêndoas, por exemplo, ele é uma mistura de partes iguais. Ó, já eu falando receita pra vocês, hein? Agora, quem prestou atenção nisso, pegou. Mistura de partes iguais de manteiga, farinha de amêndoas, ovos e açúcar, tá? Esse aqui é o creme de amêndoas que vai na base de muitas tortas, né? A gente pode fazer uma massa de torta, pâte sucré, sablé, colocar ele na base e levar para assar. E ele tem uma segunda daí camada, né, de sabor nessa torta, ele dá uma estufadinha, ele fica cremoso. E ele também serve como base para o creme frangipane, né? O creme frangipane é a mistura do creme de amêndoas com o creme de confeiteiro, tá? E ele também normalmente é levado para ser assado dentro de alguma torta, né? Um dia eu vou fazer para vocês, o nome dele é gâteau basque. Gâteau basque é uma massa de torta, esse sim é uma torta, porque ele é fechado por cima. E ele tem de recheio um creme frangipane. E ele fica bem gostoso. Um dia eu vou fazer pra vocês, tá? E aí a gente tem o chantilly, né? Chantilly, que é o creme de leite fresco batido com açúcar e algum saborizante, baunilha normalmente, mas pode ser qualquer um. E o creme fouetté, que é só o creme de leite fresco batido. E aí a gente tem as ganaches, né? Que não pode nem ser considerado cozido e nem, teoricamente, um creme frio, porque a gente ferve, né, o creme de leite e coloca sobre o chocolate e tal. E eles têm muitas variações para ganache. Eles têm a ganache normal, tem a ganache montée, que é a ganache montada, né, que a gente bate depois na batedeira. Eu ensinei para vocês na ganache montée ali na Charlotte, quem viu a minissérie de patisserie hoje de manhã, a Charlotte, né, a aula de quarta e de hoje, a ganache montée. Pergunta, né? Então, Mori, você dá tudo isso no seu curso? Com certeza! Como é que eu vou dar um curso de confeitaria francesa e não ensinar tudo isso? Muito mais aprofundado, né? Com certeza é mais... Ali o conteúdo bem mais rico. Eu me aprofundo, eu falo de cada um deles, eu ensino cada um deles no detalhe, né? No vídeo, ensino onde usar eles. Então ensino tudo isso no curso, sim. Paty, você é a chefe que me faz sair da low carb sem peso na consciência. Vale a pena às vezes, né? Às vezes vale a pena. Sexta-feira vale. Ai. Então, esse aqui é um resumo, né, de alguns cremes que a gente usa na confeitaria francesa. Não quer dizer que são todos de origem francesa, mas é muito utilizado, alguns são, né, o creme de confeiteiro mas eles são muito utilizados, né, são amplamente utilizados na confeitaria francesa, por isso que eles têm relevância pra gente aqui, né. E eles são nada mais do que misturas emulsionadas, né? Mesma coisa que a massa de bolo que eu expliquei, né? Na massa de bolo foi essa semana, né? Foi quarta ou semana passada, não lembro. São misturas emulsionadas, né? No caso aqui que a gente tem, a maioria deles leva leite, açúcar, gemas e amido, né?
Então a gente precisa prestar muita atenção quando a gente faz principalmente os cremes cozidos, porque corre muito risco da gente talhar as gemas, né, na nossa mistura, tá? Temperaturas muito elevadas acabam talhando sim a proteína das gemas. O que significa talhar? Significa que a proteína se firmou, cozinhou a uma certa temperatura que, né, era alta, que ela cozinhou, que ela coagulou, né, se firmou e ela se separou e ficou ali boiando em cima do líquido. Isso que a gente chama talhar os ovos, tá? E aí, como eu falei, a gente tem que ter, né, um cuidado principal com os ovos e o amido nessas misturas, né? Principalmente nesses cremes cozidos aqui que tem esses ingredientes ou uma receita que vai a gema, por exemplo, né? Porque tanto os ovos quanto o amido, eles são espessantes, né, nessa mistura. Quer dizer o quê? Que eles engrossam, né? Deixam a mistura de líquida para mais semilíquida, né? Mais firme. Mas, como eu falei, né? As gemas, elas coagulam a 68 graus. Só que elas coagulam a 68 graus sozinhas. Misturadas, por exemplo, aqui onde tem leite, né? Açúcar e tal, a proteína já é diluída, né? A proteína da gema. E ela consegue aguentar temperaturas mais altas. Por isso que a gente consegue ferver um creme de confeiteiro, por exemplo, tá? E os ovos também atuam como... as gemas, né, como emulsificantes, né? A lecitina da gema, que é uma gordura, um lipídio, ela ajuda a emulsificar, a juntar a gordura, né, e a água dessa mistura para que ela fique homogênea, tá? Perguntinha lá, queria fazer o creme que vai nos sonhos, aquele amarelinho. É o creme confeiteiro, provavelmente. Né? Normalmente o de sonho, existem vários, né? Normalmente é o creme confeiteiro de baunilha. Mas ele não fica tão amarelo assim. Depende da cor da tua gema. Às vezes esse muito amarelo tem que ver se não é o industrializado, tá? Ele fica assim amarelinho, claro. Mas normalmente é o creme confeiteiro. E o amido, que ele também espessa, né, os cremes, ele gelatiniza depois que ele tá cozido. Então ele precisa, eu sempre ensino nos meus cursos, né? Quando a gente tá fazendo creme confeiteiro, por exemplo, que vai amido ou algum outro creme que vai amido, e a gente tá misturando, eu falo que você precisa ficar mexendo esse creme em fogo baixo por um minuto depois que levantou a primeira bolha de fervura, tá? Isso é importante porque pro amido gelatinizar corretamente, ele vai absorver a água, ele vai inflar, vai gelatinizar a uma certa temperatura que precisa ser alcançada com a fervura, né? Que eu falo pra vocês durante ali, né? Que a gente tá mexendo com a fervura, ele vai alcançar essa temperatura e vai gelatinizar, vai firmar, tá? Se por acaso eu não chegar nessa temperatura, né? Tirar um pouco antes, engrossou, já vou tirar. Corre o risco dessa mistura desse creme virar água, porque o amido não gelatinizou né, na temperatura que ele precisava. Então tem que levar em consideração isso também. O senhor comentou que fez ali acho que o creme de confeiteiro, mas ficou com gosto de farinha dela, acho. Então, dificilmente eu uso farinha de trigo, né, no meu creme confeiteiro. Eu já fiz o creme confeiteiro com farinha e amido e só com amido. Eu sempre gosto mais do resultado do amido de milho. Quando eu falo amido, é amido de milho, porque o trigo também é um amido. Amido de milho, pra mim, sempre dá um resultado melhor, não deixa esse gosto. E a farinha, pra mim, deixava uma textura muito... um aspecto meio estranho no creme, assim, sabe? Uma textura meio irregular, eu não gostei. Então, eu sempre uso amido no creme de confeiteiro. Podia repetir sobre o creme inglês e suas variações? O creme inglês, ele tem, creme de manteiga, você consegue fazer com ele, que é o creme inglês mais a manteiga. Você consegue, normalmente eles usam para recheio, tá? Dificilmente eles usam isso para cobrir bolo. A bavaroise, a bavaroise tem uma textura meio que de um mousse, assim, tá? Que é o creme inglês mais gelatina e mais creme de leite fresco batido. E uma outra variação que pode ser usada é a própria mousse, né? Que é o creme inglês mais o creme de leite fresco batido. Tem outras receitas que pedem o creme inglês mais creme de leite fresco mais
merengue italiano. Então existem muitas variações para mousse, tá? Mas as outras que eu falei, normalmente esses são os ingredientes utilizados. Beleza? Mais alguma dúvida sobre o creme? Bastante informação também, né? Creme. Senão nós vamos pro nosso zabaione, em português. Primeiro eu vou tirar esse aqui, a panela que eu não vou usar. Nosso zabaione, se tiver mais alguma pergunta, tu fala, né, amor? Uhum. O nosso zabaione vai 3 ingredientes, ó. Vai gemas, açúcar e alguma bebida. Pode ser vinho madeira, eu tô usando aqui vinho do Porto, pode ser vinho branco, pode ser champanhe, pode ser espumante, né? Moscatel, champanhe, quando eu digo moscatel é algum, né, assim, espumante, né? Porque champanhe é da França mesmo, é uma marca de lá de... Mas também pode ser, se quiser usar, usa, né, o que quiser. Pode ser um licor, tá? Eu vou usar hoje o vinho do Porto. Então primeiro eu vou misturar as gemas com o açúcar, ó. Eu gosto de usar esse meu mixer que tem o... O zabaione vai no tiramisu? Não, o tiramisu é um creme à base de mascarpone e uma pata bombe, tá? Pata bombe é quando... A gente fez a pata bombe, fizemos, né? Em alguma receita eu ensinei vocês pata bombe durante essa semana. Tu comentou no quadrinho também? Ou eu comentei? Tu comentou no quadrinho, acho. Pata bomba é quando a gente faz isso daqui, que é esquentar em banho-maria e emulsionar as gemas com açúcar, ou quando a gente bate as gemas até ela espumar e coloca uma calda de açúcar por cima. Aí isso se chama pata bomba. Normalmente o tiramisu é pata bombe, uma base de pata bombe com creme mascarpone, tá? Ó, eu gosto de usar esse daqui porque ele facilita a minha vida, né? Esse mixer de mão que tem esses utensílios, ó. Se um dia você quiser investir numa coisa legal, um mixer de mão desses que vem com tudo. É uma alegria. E ele... Agora tem um restinho. Ele facilita pra... Eu não precisar usar o fouet, mas se quiser pode usar o fouet nessa hora primeiro. Eu vou branquear um pouquinho e depois eu vou levar aqui em banho-maria, tá? Eu vou esquentando até a nossa água. Amor, eu vou precisar do teu celular depois no timer. Vamos. Pode ser no fouet na mão, tá? Ó, ele branqueou um pouquinho, eu vou adicionar o meu vinho do Porto aqui, tá? Qual é o problema? Que nós vamos respingar. Ó, agora eu vou levar ele aqui em banho-maria, vou trazer perto de vocês, sem encostar na minha panela, sem encostar na água, né, o meu bowl. Dá pra ver daí, amor? Sim. E eu vou mexendo nele sem parar, já me respingou todo, controlando com o termômetro. Pra quem olhou nos meus stories hoje lá, viu na tabelinha que a Anvisa passa, né, pra nós, que quando a gema ela é misturada com açúcar, ela precisa, para ser pasteurizada, ela precisa de 61 graus por 3 minutos, tá? Então é o que eu vou fazer aqui. A gema aguenta até 68, vocês lembram, né? Mas ele vai alcançar, ele vai chegar até uns 67, 68. Mas eu tenho coisa diluindo, né? Como eu falei, coisa não, tenho ingrediente
diluindo. Vocês viram, né? Que o leite, o açúcar ajuda a diluir e aumentar essa temperatura de coagulação. Mas mesmo assim eu vou controlar bem pra minha gema não talhar, porque tudo pode acontecer, tá? E ele vai engrossar conforme ela vai esquentando, porque as proteínas vão coagulando, tá? Deixa eu ver se eu vai. Pode ser feito aqui com fouet também, tá? E eu vou sempre controlando, ó, tá em 32. Não vou deixar a água tão quente, ó, pra ele não erguer muito a temperatura. Não tão quietinho, agora. Prestando atenção, hein? É importante sempre mexer, porque daí a gente também não corre o risco de falhar, porque em alguns pontos, né, se a gente não mexer, esquenta mais do que os outros, né? Assim a gente sempre distribui o calor mexendo. E também ajuda no volume, né, para emulsificar, criar volume aqui. Vamos lá. O curso é para quem já é profissional ou iniciantes também podem fazer? Iniciantes, com certeza. Melhor ainda. Vai aprender tudo do zero. Tudo sobre calda, merengue, creme, massa de start, tudo. Ó, 41, 45. Ele já tá começando a espessar mais. Poder espessante da gema, lembra, né? Com o calor ele é mais acionado mais ainda, né? Ele cria mais volume. Pode usar suco de fruta também ou tem que ser bebida alcoólica? Pode usar suco de fruta. Alguma dica? Depois de deixar seu timer, né? Suco de laranja. Limão na fruta? Tem que Pode testar. testar. Aí tá ficando tão lindo. Adoro creme. Adoro creme. O problema é respingar, tá? Aí se for fazer com fouet na mão, bate energicamente, tá? Se o termômetro for tipo espeto, desanda o creme se eu parar de bater para medir? Não. Não é assim de uma hora para outra que ele vai desandar. Ó, se um dia vocês quiserem também, ó, esse tipo de termômetro aqui facilita a vida total. Infravermelho? Infravermelho. Ó, eu vou continuar, como ele já tá bem espesso, vou continuar batendo agora na mão, tá? Que agora é só para chegar na temperatura. Senão não vai chegar. Ó, teoricamente ele já tá na textura
correta, tá? Mas eu quero pasteurizar minhas gemas, então eu vou até 61 com elas. Tem que ser em banho-maria ou pode ser direto na panela? Corre um risco assim muito grande de ele talhar se for direto na panela, porque as gemas são muito delicadas, tá? Mas você pode, se quiser testar pra ver. Quando eu tenho um creme só mais de gemas, aí eu... Mori, conta aí, ó, chegou. 3 minutos, tá? Vamos lá. Eu vou controlando aqui. Tá contabilizando. Ó, uma textura bem espumosa, tá vendo? Depois eu quero falar mais um pouquinho, tá? Se não ficou claro pra alguém, de ontem, das pasteurizações. Tá vendo? Ó, ele forma meio que uma fita, tá vendo? Quando a gente puxa, ó. Um montinho ali em cima. Esses abaione, pessoal, mais pra sobremesa. Vocês fazem Então, um docinho também. mais sobremesa, tá? Eles usam como calda pra frutas, que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu também vou colocar em cima do morango, vou levar no forno e vou depois fazer uma casquinha brulê em cima. Como acompanhamento pra bolo, pra comer assim. Mas normalmente eles usam pra fruta, cobertura de fruta. Aproveitar o suspiro de ontem Olha que e fazer coisa um bem linda, meu bolado. Deus. Hã? Aproveitar o suspiro de ontem e fazer um bem bolado. Eu tenho o bolo ali, ó. O bolo que nós Pois é. fizemos essa semana, eu vou colocar ele no bolo. Se acrescentar manteiga no zabaione, vira creme musseline? Não. Creme musseline é creme inglês mais manteiga, tá? O creme Zavaione, como eu falei, ele não serve de base para outras preparações. Ele é uma preparação, né, que é o creme Zavaione é por ele só. Ele Original. é utilizado, originalmente. Ele mesmo. Creme inglês mais manteiga é o creme de manteiga. Foi o creme de manteiga que ela perguntou, né? E se acrescentar manteiga, se ele vira o creme musseline? Ah, o musseline. Falei errado, tá? Mas mesmo assim não é. Creme musseline é creme de confeiteiro mais manteiga. Não é creme inglês. O creme inglês mais manteiga é creme de manteiga. Creme musseline é o creme de confeiteiro mais manteiga. Tá quase, hein? 30 segundos. Show. Meu Deus, esse creme fica uma delícia, vocês têm que fazer. Sério mesmo. No vinho do Porto, a gente dá um toque especial também, né? Meu, ó. Tá vendo a textura dele? Uma espuma, ó. 5 segundos. Contagem regressiva. Fechou. Tirar ele daqui. Fica aí, colega. Tá muito quente? Não. Esses 3 minutos tem que manter a temperatura a 68 graus? A 61, tá? Mas, se ele continuar subindo um pouco, não faz mal, né? Ele vai aguentar a temperatura. Mas aqui, no mínimo, 61 tem que manter por 3 minutos. Se aumentar, não tem problema. Mas é o mínimo 61. Dá uma olhadinha naquela cartilha lá que eu botei pra vocês lá no Stories. Ela tá falando bem certinho as temperaturas e o tempo. Que se ele é misturado também com açúcar, aí muda também a temperatura, sabe? Ó. Tá vendo? Espuma linda.
Quer trazer o próximo? Parece muito quente. Dá um zoom. Quer ver? Uhum. Ó. Isso é o efeito, né, de bater e esquentar ao mesmo tempo. E aí, como eu falei, a gente pode colocar agora em cima das frutas, né, e já comer assim. Mas eu vou fazer um esquema diferenciado. Eu cortei os morangos aqui, ó. Meus ramecãs, só tem morango cortado. E eu vou pegar o creme. Vou colocar por cima, ó. Normalmente eles comem assim mesmo, mas eu vou levar no forno pra esquentar tudo, tá? O morango, o creme já tá quente, né? Mas pra esquentar o morango e por 2 minutinhos só, né? Porque essa é uma sobremesa que se come morna, tá? Mais gostosa. Tem que cuidar por causa da bebida alcoólica, tá? Daí não pode pra criança, no caso. Não espera esfriar? Não, come morno. Isso. Gelado muda a textura? Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho um gelado que eu fiz hoje de tarde. Eu acho que ele fica mais líquido, tá? Melhor é comer... Não, ele fica firminho também, tá vendo, ó? Mas fica um pouco mais líquido sim, porque ele tem contato com o morango. Mas ele ainda fica firminho, gelado, ó. Eu vou levar agora no forno por exatamente 2 minutos, não mais que isso, porque senão vai acabar talhando, né? É só pra esquentar o morango, então o forno tá aqui em forno 180, 190, tá? E aí depois eu vou fazer um brulê em cima dele com açúcar e o maçarica. Exatamente 2 minutinhos. No lugar do creme de confeiteiro, pode usar o creme belga e transformar nesses outros cremes? Diplomata, Mussolini? Aí, colega, eu vou te dizer que eu nunca fiz creme belga, eu não sei qual vai ser o efeito. Mas vai ter que testar. Testa pra ver. Mas eu não sei. Mas aí não vai ser, se você... O creme belga, certo, que ela tá falando é aquele que me falaram esses dias que é leite condensado, gema, aquela coisinha, aquela mistura, né? Toda. Ele não vai ser creme diplomata, nem musseline, nem chibust, nem leger. Você não pode chamar disso, porque daí é uma outra variação, um outro creme. Esses aqui são a base de creme confeiteiro. Mas testa pra ver como é que fica. Comentando que se o álcool evapora, né? A maioria parte deve evaporar, né, mas... Evapora sim, às vezes mas não fica tudo, tá? É uma sobremesa alcoólica. O seu forno é elétrico? Elétrico, aham. Tem um bolinho que a gente fez essa semana, eu coloco ele no plástico pra ele não umedecer. O catricartes, pra ele não umedecer. Só comentando que o belga é muito doce. Às vezes ele fica um pouco doce, mas é que eu nunca fiz, então assim, realmente teria que fazer um teste. Ó, acompanhamento pro nosso bolo catricartes. Já deu 2 minutos. Apesar que tu botou ali no timer, né? Aquele timer Não é tão preciso. certinho. Podia botar aqui, ó. Agora Vai. Live assim. Agora já foi. Live assim. Ó, eles usam acompanhamento para bolo também. Fica uma delícia, vocês têm que experimentar, já falei, né? Tem que fazer. Muito facinho. Ele cria uma película em cima. Ó, essa aqui é uma apresentação. Não pode deixar muito, já falei, né? Tem que meter os dedos. Pegar por cima.
aqui açúcar normal. Isso aqui é opcional, tá? Pode comer assim já esquentou o morango. Mas ó, eu vou botar ainda um açúcar aqui em cima. Vou dar uma queimadinha com maçarico. Se o seu forno faz o mesmo efeito desse queimadinho, pode colocar o açúcar antes e botar no forno também. Mas eu acho que o maçarico, ele dá um... Uma sugestão aqui, eu já fiz a receita com controle de laranja. Aí, você vai ficar bom ainda. Ó, pra criar uma casquinha só pra um crocante assim, né? Um cheirinho de caramelo já vem, hein? Se vocês pudessem sentir. Como eu falei, isso aqui é opcional, tá? Não precisa, a receita não pede isso. Mas, como eu não dependo de receitas, eu faço, né? Que eu acho melhor. Esse é o bom de não depender de receita. Ai, vou comer sobremesa antes da janta hoje, hein, amor? Pois é. Hoje não vai dar pra resistir. E é isso aí. Quer trazer, não está muito quente, trazer próximo Vou aqui? pegar, vamos ver se dá pra pegar. Eu vou botar aqui em cima. Deixa eu ver os comentários. Ó. Prepara que agora eu vou... Ó, formou casquinha por causa do açúcar, né? Deixa eu pegar um morango aqui. Pra ver ali o morango? Uhum. Ui, caiu. Ó, a espuminha. Experimentar. Tomara que não esteja muito quente. Pra uma sexta-noite, hein? Pra comer com o mozão. Meu, ó, façam que vocês não vão se arrepender. O morango top, hein? Deu? Esquentou? Uhum. O morango dá uma esquentadinha, ó. Façam que não vão se arrepender. Demais. Pode colocar qualquer fruta. Eu vou ter morango porque agora é época de morango, né? E esse morango aqui, da verdureira aqui perto de casa, tava lindão. Mas qualquer fruta, tá? Pode usar, é só uma base. E, ó, ele fica firminho, tá vendo? Isso acontece melhor se a gente bate ele com bastante vigor enquanto tá fazendo, tá? E dá pra, como eu falei, acompanhar bolo e tudo mais, ó. As informações que eu trouxe ontem pra vocês de pasteurização e tudo mais, eu tiro tudo de sites oficiais, sites confiáveis, né? Por exemplo, da Anvisa, né? Que é da Vigilância Sanitária e tudo mais. A gente tem que cuidar de onde a gente tira informação, né? Que nem o caso do merengue italiano. Muita gente fala, ah, mas é um merengue que os ovos são cozidos, né? Porque a gente joga calda fervente em cima. Cozido é, pasteurizado não, tá? Então, eu não vou dizer aqui, né? Vou ser hipócrita e dizer, não, eu não uso um merengue italiano, não faço, não como porque não é pasteurizado. Não, eu faço, como, né? É uma escolha minha. Só que daí eu tenho cuidado de saber de onde os meus ovos vêm, né? Eu compro os ovos ou de uma granja que tem aqui perto da minha casa, que se chama Granja Canela, ou a minha sogra consegue da chácara ovos caipiras, né? E tem mais uma outra granja também que eu pego aqui de perto. Então, né, a gente não pode ser assim, ou é tudo ou nada, né? Dá pra fazer? Dá. Eu tô aqui pra trazer informação pra vocês. O que vocês vão fazer com a informação que eu tô trazendo é com vocês, né? O que mais eu queria falar? Não, era isso, era do site oficial, né? Então, e quando alguém traz uma informação em live, né, em qualquer lugar, né, que você vê na internet, que fala alguma coisa que, né, sempre tem aquela pontinha de dúvida. Vai você mesmo pesquisar. Isso eu faço bastante, sabe? Eu mesma vou e pesquiso por conta própria. Até o que eu tô falando aqui, eu posso muitas vezes errar, né? Então vai lá e procura por você mesmo. Só te faz crescer, né? Te faz conhecer mais, entender mais das coisas que você não acaba não caindo no que às vezes uma pessoa falou e não tá bem certo, né? Então vai,
sozinho e pesquise e procure de sites confiáveis e oficiais, tá? Era isso o recadinho que eu queria deixar para vocês da questão dos ovos.